Olá, eu sou Sueli dos Santos Vitorino, doutora em Psicologia, professora na graduação da Universidade de Mogi das Cruzes e na pós-graduação das Faculdades Educatier. Estou aqui a convite da DNA Group para falar especialmente com você da Macron sobre saúde mental. E para começar, eu vou falar daquilo que a gente vai abordar nessa próxima meia hora aproximadamente. Então, nós vamos falar um pouco sobre bem-estar, nós vamos falar um pouco sobre aceitar as exigências da vida, né? O quanto que a gente tem que lidar com os nossos limites e o quanto que a gente pode identificar capacidades para isso. A gente vai falar um pouco sobre sentimentos, aqueles que a gente gosta de ter e aqueles que a gente não gosta de ter, né? Porque o julgamento, se ele é bom ou ruim, é um julgamento nosso, né? Nós vamos falar um pouco também sobre os medos e inseguranças frente ao momento atual e frente ao futuro. Naturalmente que não vai dar para falar deles em separado, porque muitas vezes eles acontecem juntos, então a gente vai falar deles no decorrer dessa nossa conversa, tá bom? Primeiramente, eu queria falar do conceito de saúde mental, né? O que é saúde mental, né? Saúde mental é aquilo que a gente chama, né, o estado que a gente experimenta de harmonia com a gente mesmo e com os outros diante das exigências da vida, né? É a forma com que a gente usa emoções, capacidades, habilidades, limites para poder lidar com as situações da vida. Nesse sentido, é muito importante a gente falar inicialmente da ansiedade. A ansiedade é uma questão que acomete muitas pessoas quando a gente fala da ansiedade e transtorno, né? O Brasil é tido pela OMS como o país mais ansioso do mundo. Então, a gente tem que falar da ansiedade sem rodeios, né? E a ansiedade, ela é natural. A gente, diante de qualquer situação nova, de qualquer imprevisível, né, do imprevisível. Então, um emprego novo, um relacionamento novo, vou conhecer a sogra, vou conhecer o meu chefe novo. Então, é natural se sentir ansioso. Então, portanto, se a gente considerar o contexto de pandemia, todos nós experimentamos algum tipo de ansiedade, né, frente a esse imprevisível que nós estamos vivendo, não é? No entanto, quando a ansiedade ela passa a ser o centro da nossa vida, quando ela passa a determinar as formas com que a gente encara as exigências da vida, aí a gente chama de transtorno, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele é esse que a Organização Mundial de Saúde diz que o brasileiro tem, né? E que, de alguma maneira, pode estar interferindo na sua sensação de bem-estar, na sua resolução dos problemas da vida e, naturalmente, da sua vivência agora na pandemia, né? Quando a gente está falando dessa ansiedade frente ao imprevisível, né? É porque a ansiedade, ela é fundo, base de todas as outras doenças. Então, por isso que é tão imprescindível da gente falar dela primeiro, né? Se você tiver a ansiedade, adoecimento, o que você vai fazer? Você vai procurar vai procurar atendimento especializado. Então, você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né, para poder lidar com essa problemática, né? Eu trouxe aqui algumas perguntas para fazer para vocês, e vocês vão responder para vocês mesmos, né? Para a gente poder identificar se vocês têm o transtorno de ansiedade ou não. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vocês respondam somente sim ou não, tá? Então, assim, você vê perigo em tudo? Sim ou não? Se preocupa excessivamente com o futuro? Sim ou não? Tem dificuldade em manter a concentração em algo? Sim ou não? Em momentos de preocupação, sente falta de ar, suor excessivo, boca seca, coração acelerado?
Sente desconforto no estômago ou no intestino nas situações de preocupação ou quando está apreensivo? As apreensões te paralisam e te impedem de experimentar bem-estar? Se você respondeu sim ao máximo de questões aqui, significa que você está caminhando para o transtorno. Então é importante você procurar um profissional de saúde mental, seja ele um psicólogo ou seja ele um psiquiatra. Por que que isso é relevante? Porque se você não cuida disso, né, as sensações de bem-estar não serão plenamente absorvidas por você. E as coisas boas da vida serão perdidas do seu ponto de vista. Então é por isso que é importante procurar ajuda especializada, tá bom? Se você não respondeu sim a todas essas questões, mas experimenta algum tipo de ansiedade, isso é normal, como eu já disse, é da vida, e a gente pode ter formas de minimizar esse sofrimento com essa ansiedade, né? E é por isso que a gente está aqui conversando. De alguma maneira, esses conselhos que eu vou dar aqui, né, que vão ser uns conselhos simples e que parecem óbvios, muitas vezes são difíceis de se pôr em prática, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa nessa ansiedade normal que a gente sente diante das coisas novas da vida, né, é pensar no autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que você olhar para você e saber quais são os seus limites e as suas capacidades. Isso é fácil? Não. Isso é dolorido, é difícil de olhar, muitas vezes nós temos dificuldade, né? Por isso que é tão relevante. Uma coisa que é muito comum das pessoas falarem quando elas começam a olhar para elas mesmas é que elas se sentem egoístas, né? E é importante a gente separar aqui o que é egoísmo do que é autocuidado. Então, você olhar para você, você cuidar de você, você se tornar mais paciente com você mesmo, menos tolerante com a invasão alheia, né? Com os abusos alheios. Não é egoísmo, gente, é autocuidado. Então, é importante ter bem claro essa noção. E por que que isso é relevante, né? Porque esse autoconhecimento é que vai te ajudar a conhecer essas habilidades que você tem para lidar com as situações da vida e com as novas exigências que possam se apresentar. Algumas vezes a gente não tem solução para o problema que se apresenta, mas a gente precisa estar em ordem, né, com as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas ações para poder buscar uma solução para aquilo que se apresenta. Então, essa resiliência vai ser atingida toda vez que você conhecer, né, tudo que você tem de bom e de ruim para poder enfrentar essas situações, né? Então, essas situações limites, né, vão sempre nos colocar frente ao uso da nossa inteligência emocional. Então, quando a gente está falando dessa inteligência emocional, a gente não está dizendo que ela seja fácil e só ler um livro e pronto, né? É um processo contínuo, não é do dia para a noite. Algumas vezes a gente sozinho não consegue, aí tem que procurar uma ajuda especializada. Às vezes a gente tem alguma problemática de saúde que precisa cuidar primeiro. Então, nesse sentido, eu vou sempre falar para vocês da importância de fazer atividade física, de comer adequadamente, de beber água, de meditar e de respirar. Gente, quando a gente está muito tenso ou tensas, né, a gente esquece de respirar. Então é muito importante a gente olhar, inclusive, para esse orgânico, né? Quando vocês olham no Google, tem diversas formas de meditação, de respiração, né, para lidar com a ansiedade, para lidar com o pânico, para lidar com situações limite, né? Como um problema que surja de última hora. Então, é importante da gente considerar que esses sentimentos, essa forma de lidar, é o que vai fazer com que você experimente bem-estar. Então, bem-estar não é uma coisa que assim, eu vou para o meu lazer porque lá eu experimento bem-estar. Claro que lá também é uma forma de bem-estar, mas não é desse bem-estar que nós estamos falando especificamente. Nós estamos falando de um bem-estar que tem a ver com uma tolerância, né? De você com você mesmo, de uma convivência harmoniosa com o outro, né? Quando a gente pensa no bem-estar social, né? O bem-estar religioso, né? Espiritualista, para você que tem uma fé, né? Quanto que você consegue colocar em prática essa fé, né? O bem-estar emocional, que é esse
de como você lida e aceita e tolera as suas emoções, né? Então, esse bem-estar, ele exerce um papel na nossa vida, né? Que quanto mais a gente consegue lidar bem com as coisas, mais a gente consegue se sentir tranquilo com a gente mesmo, né? Nesse sentido, a OMS, ela dá 5 conselhos para a gente atingir o bem-estar, né? Ela pede para a gente acalmar a mente, né? Ou seja, aqueles pensamentos acelerados, como que a gente faz, né, para acalmar a mente, né? Algumas vezes um banho relaxante é suficiente. Algumas vezes, conversar sobre um assunto diferente é suficiente. Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma receita. Tem gente que fazendo comida, cozinhando, consegue desacelerar esses pensamentos, né? Não tem receita. Você vai achar a melhor forma para você. Então, por isso que é importante aquele movimento de auto-observação e de autoconhecimento que eu falei antes, porque aí você vai descobrir, inclusive, o que é que você gosta, o que é que você pode fazer por hobby, etc., né? O segundo conselho da Organização Mundial de Saúde é: faça o que tem de ser feito. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: não é para você ficar imaginando que tudo no mundo é sua obrigação. Então, você tem limites pessoais, profissionais, de cargo, no relacionamento, né? E esses limites dizem até onde você pode atuar. A gente naturalmente só pode atuar até um ponto, né? O ponto que começa o outro, que começam outras coisas, né? A gente não pode mais. Então a gente tem que focar naquilo que precisa ser feito. Ponto. O demais vai ser um plus. Se você fez, tudo bem. Se você não fez, não tem problema. Você não tem obrigação de salvar o mundo, tá? Crie conexões verdadeiras. Aqui a Organização Mundial de Saúde quer dizer de se importar de verdade, que um dos problemas que nós vivemos atualmente é a superficialidade, né? A gente vive um momento em que tudo é meio imprevisível, né? Meio líquido, o que é hoje não é amanhã. Então, essa falta de concretude faz com que a gente se sinta também inseguros e ansiosos. Então, se a gente se envolver de verdade com alguma coisa, né, profundamente com aquela coisa, mesmo que não sejam muitas, né, aqui eles estão falando de qualidade, não de quantidade, né, a gente vai ter uma melhor sensação de bem-estar, né. O quarto conselho da Organização Mundial de Saúde é: sonhe a si mesmo. Então, tenha objetivos, tenha metas, né? Faça planejamentos, né? E aqui, de novo, a gente está falando do pé na realidade, né? Não é no futuro, no impossível, na meta inalcançável, né? É no possível. Então, se você quer ter, no fim daqui a um ano, você quer ter um dinheiro extra guardado, né? Traga para a realidade. O que dá para você fazer? Dá para você guardar R$ 2 por dia, né? E aí, R$ 2 por dia no final de um ano você vai ter perto dos R$ 1.000 guardados? É um começo, né? Já é um início, né? Não fique esperando a condição perfeita. Use a condição ideal, a condição possível, quer dizer. A condição ideal, ela não existe. Ela só existe na nossa cabeça, tá bom? Por último, né, abrace suas incertezas. Então, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: olha, as incertezas vão acontecer de qualquer maneira. Então, assim, ou você tem duas saídas: ou você fica sofrendo com elas, ou você tenta lidar com elas. Então, o que a organização diz é o seguinte: é mais saudável você lidar com elas. Então, nesse sentido, abraçar as incertezas é aceitar que vai ter situações que você vai conseguir lidar e vai ter situações que não vai conseguir lidar e tá tudo bem, né? Você que é mãe, trabalha fora, né? Tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser esposa, tem que ser trabalhadora, né? Tem que dar conta de tudo. Você não é a Mulher Maravilha. Você vai dar conta daquilo que for possível e tá tudo bem, né? Você, homem, que acha que tem que pagar todas as contas, cuidar da família, dos parentes, dos colegas de trabalho e ainda do futebol do fim de semana, não vai dar para fazer tudo. Você vai ter que escolher alguma coisa e alguma coisa vai ficar fora do seu âmbito de atuação. Então, e tá tudo bem, não tem problema, tá certo? Agora, eu falando é uma coisa, você é que precisa começar a falar isso para você mesmo. Daí vai ficar mais fácil de lidar com essa problemática, né?
trazendo todos esses conselhos, né, para o momento atual de pandemia que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento de muita incerteza, mas tem uma forma bastante inteligente de encarar tudo isso, que é viver o presente. Então, assim, tem psicólogos que dizem que a depressão é o excesso de passado e que a ansiedade é o excesso de futuro. Então, para a gente evitar a depressão e evitar a ansiedade como transtorno, o ideal é a gente ficar com um olhar mais fixo no presente. Então, nesse sentido, quanto mais você focar no presente, quanto mais você focar naquilo que é concreto, naquilo que de fato você pode fazer, né, para obter prazer na sua vida, tanto mais você vai conseguir lidar com todas essas sensações e com todas essas exigências da vida, né? É claro que as incertezas, as insatisfações, elas vão acontecer. Então, aqui vai o meu último conselho para esse nosso encontro de hoje, que é: quanto mais você puder ter experiências que te deem prazer e satisfação, mais você vai compensar os momentos de insatisfação que você eventualmente tenha. Então, nesse sentido, né, mesmo que você esteja num trabalho que você não pode pedir a conta, né, que esteja numa relação que você ainda não consegue sair, né, que você tenha decisões que você ainda não consegue tomar, né, procure compensações, procure ter um hobby, procure fazer uma atividade física, procure fazer algo que te faça bem, né? E não é manual de autoajuda, é para você olhar para você e descobrir em você o que é que vai te fazer bem. E daí você vai conseguir atingir níveis de bem-estar muito melhores, né, com poucas mudanças, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se e até logo!